Eu quero falar com você hoje sobre terceirizar a sua fé, que é algo que você nunca, jamais deve fazer. Mas, infelizmente, hoje em dia tem se tornado cada vez mais na moda, mais comum. Não é nada novo, desde o início, desde a expulsão do Jardim do Éden, do ser humano, ele busca terceirizar a sua fé. Porque a pessoa, quando ela não conhece a Deus, ou quando ela está longe de Deus, em pecado, então ela não tem a coragem de se aproximar de Deus. Lá já no Jardim do Éden, após o pecado, Adão e Eva, quando ouviram a voz de Deus, se esconderam dele. Se esconderam. E assim as pessoas continuam até hoje se escondendo de Deus, querendo a ajuda de Deus, mas não chegar muito perto. Porque tem medo do castigo, tem medo de serem punidas, tem medo de serem controladas. Então, elas querem os benefícios, mas não querem os sacrifícios da fé em Deus. Então, o que as pessoas fazem desde o início da humanidade? Elas terceirizam a sua fé. O que eu quero dizer com isso? Elas procuram alguém que possa servir de intermediador, alguém que vá falar com Deus por elas. Isso aconteceu lá no Sinai. Se você ler a história do povo hebreu quando foi tirado do Egito, Moisés os conduziu até o Monte Sinai. E quando Moisés estava no Sinai e Deus falava com ele, o Sinai trovejava, o Sinai sacudia. Havia uma visão aterrorizante, assustadora para quem não conhece a Deus, né? Porque quem não conhece a Deus, quem não o conhece pode parecer assustador. Então o povo, vendo os trovões, ouvindo aqueles barulhos, o povo falou assim para Moisés: olha, você fala com Deus por nós e depois você nos diz o que Deus disse. O povo queria que Moisés ficasse entre eles e Deus. E Deus nunca quis essa distância. Quando a palavra dá uma descrição para Deus, um nome para Deus, chamado Emanuel, essa palavra Emanuel no hebraico significa Deus conosco, Deus próximo da gente, Deus com a gente, que é o significado do relacionamento que ele quer ter com o ser humano. Deus quer estar com a gente. Ele não quer ninguém no meio. Assim como você, quando ama uma pessoa, você não quer ficar mandando recado para essa pessoa através de uma terceira. Você quer falar direto com ela. Você não quer ficar com alguém intermediando vocês. Você quer estar com aquela pessoa, ouvir a voz dela, falar com ela, olhar nos olhos dela, sentir a presença dela, tocar nela. Você quer estar com aquela pessoa. E assim é Deus. Deus quer estar conosco. Mas as pessoas insistem em querer que alguém fique entre elas e Deus. Elas estão até preparadas para pagar alguém para orar por elas. Você vê, a pessoa chega lá, seja no vidente, cartomante, chega lá no pai de santo, chega lá no padre, no pastor, seja quem for. Chega lá no seu intermediário religioso e ela pergunta assim: o que é que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer, em outras palavras, para receber a bênção, para receber o milagre, para receber o que eu preciso? Quanto que eu tenho que pagar, em outras palavras? Elas estão preparadas para pagar alguém que vai orar por elas, que vai interceder por elas diante de Deus e de alguma forma elas vão ser beneficiadas. Tipo assim, olha, eu te paguei, você resolve aí com Deus, você invoca o teu Deus aí e faz o que você tiver que fazer, o que eu quero é o meu resultado. Eu quero meu marido de volta, eu quero meu emprego, eu quero a causa na justiça liberada, eu quero a cura da minha doença, é o que eu quero. Diga o que eu tenho que fazer que eu faço. Ou seja, uma transação comercial. Assim as pessoas tratam com Deus. E aí você pode imaginar, né? Quantos aproveitadores surgem para encher esse vácuo,
para preencher essa necessidade ou esse desejo das pessoas de que alguém vá até Deus por elas. E aí nascem as religiões. Nascem as religiões. As religiões são o quê? Eu queria que você entendesse uma distinção entre religião e o que Deus criou, que é a sua igreja. Os seus servos. Não é? Há uma distinção entre essas duas coisas. Os verdadeiros servos de Deus, a verdadeira igreja, e eu não falo aqui de placa de igreja, eu falo aqui de pessoas de Deus. A verdadeira igreja é aquela que serve como uma ponte entre os perdidos e o Salvador. A verdadeira igreja, imagine uma ponte. Você tem um abismo e de um lado ao outro você tem que passar, então você precisa de uma ponte. A igreja verdadeira, ela age como esta ponte. Ela é um lugar de passagem para as pessoas passarem e entrarem no reino de Deus elas mesmas. Então a verdadeira igreja, o verdadeiro homem de Deus, os verdadeiros servos de Deus, levam as pessoas a Deus. Essa é a verdadeira igreja. Então essas pessoas, pela pregação do evangelho, elas passam a conhecer a Deus. E aí elas mesmas também se tornam parte da ponte para levar outras pessoas a conhecerem também. Agora, a religião ou as religiões deste mundo, e aqui eu incluo todas, inclusive as evangélicas que se fazem de religião e não de verdadeira igreja, que existem muitas. As religiões não são pontes. As religiões são muros entre as pessoas e Deus. Muros com portões ou porteiras e porteiros. E ali nos portões estão os seus porteiros, que são os seus líderes religiosos, que estão ali dizendo para o povo o seguinte: olha, se você quiser entrar, você tem que passar por mim primeiro. Se você quiser entrar, você tem que fazer o que eu mando primeiro. E eles dão sempre condições para as pessoas. Olha, me faz isso, me faz aquilo que eu vou lá dentro e resolvo para você. Faz isso por mim que eu vou lá dentro e resolvo para você. Em outras palavras, cobradores de propinas. Cobradores de propinas. Hoje você tem aí um monte de religiões que não levam as pessoas a Deus, levam as pessoas a ficarem escravas dos seus rituais, escravas daquilo que elas mandam as pessoas fazerem com a promessa de que elas vão ser abençoadas por Deus. Então os porteiros que ficam ali na entrada desse muro, desse portão, que fica num muro altíssimo, intransponível, que eles mesmos criam, esses porteiros ficam colocando fardos sobre as pessoas, cobrando e dizendo, prometendo que vão fazer alguma coisa pelas pessoas, desde que elas fiquem nas mãos deles. Não foi isso que Jesus falou com os fariseus? Não foi isso que Jesus repreendeu, não foi por isso que ele repreendeu os fariseus, dizendo: vocês nem entram no reino de Deus e nem deixam ninguém entrar. Quer dizer, eles ficavam ali na porta, barrando as pessoas, não entravam e não deixavam ninguém entrar. E isso é o que acontece aos montes, infelizmente, facilitado por essa preguiça espiritual, essa ignorância espiritual que existe na maioria das pessoas, que as fazem terceirizar a sua fé. Bom, já que eu não posso estar perto de Deus, então é esse aí que está no portão, o que eu preciso? Então, toma aqui um Pix, toma aqui isso, toma aqui não sei o quê, vai lá dentro e resolve para mim. Quer dizer, é por isso que Jesus condenou esses intermediários, esses bandidos, ao fogo do inferno e praticamente eliminou a chance de eles serem salvos, por causa dessa agressão, dessa violência que eles fazem com a fé das pessoas. E nisso eu incluo muitos pastores da internet, viu? Eu incluo muitos pastores da internet. Há dois tipos de pastores na internet. Há os homens de Deus que veem na internet uma oportunidade para divulgar a palavra de Deus para o maior número de pessoas possível. Aqueles que antes da internet já o faziam e fora da internet fazem também. E veem na internet apenas uma extensão do trabalho que já fazem.
Existem os pastores que usam a internet, graças a Deus pela internet, por esse meio de comunicação que nos dá alcance ao mundo inteiro. Existem esses tipos de pastores. Agora, existe o pastor da internet, existe o lobo vestido de pastor na internet, que tudo que ele quer é seguidores. Tudo que ele quer é servir de porteiro. Ele quer servir de porteiro entre você e Deus. E fica prometendo que vai orar por você, que vai fazer isso, ó, tô aqui no monte para orar por você. Ó, tô aqui na praia para orar por você. Ó, tô não sei aonde, eu tô em cima da bananeira para orar por você. Olha, agora eu cavei um buraco aqui, tô orando por você. São pessoas que querem servir de porteiros entre você e Deus. Porteiros. Não levam você a Deus. Não são pontes, são porteiros. E então afastam você de Deus. Faz você ficar preguiçoso e terceirizar a sua fé. Faz você achar o seguinte, que para você chegar a Deus você precisa deles. Essa é a realidade. Em resumo é isso. Para você chegar a Deus você precisa... Precisa deles. Eu falo isso para você, para abrir os seus olhos, para que você não terceirize a sua fé. Porque você não vai ser salvo porque você pertenceu à igreja A, B ou C. Você não vai ser salvo porque você seguiu o pastor A, B ou C na internet. Você não vai ser salvo porque você gostou de uma música evangélica na internet. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia e ir direto. A Deus e procurar um relacionamento com Deus e não terceirizar a sua fé. Ter relacionamento direto com Deus envolve você ler a palavra dele. Pegue a sua Bíblia na sua casa, leia a sua Bíblia você mesmo. Vá a uma igreja que pregue a Bíblia. Sirva a Deus nessa igreja que pregue a Bíblia. Não olhe para o mensageiro, olhe para a mensagem. Busque o Espírito Santo prometido pelo próprio Deus para guiar o cristão, guiar os seus filhos. Não seja guiado por homens, por pessoas, nem por religiões. Busque o Espírito Santo e assim você nunca jamais vai ser enganado por ninguém e nem ficar na dependência de ninguém. A verdadeira fé em Deus nos faz independentes e não fantoches nas mãos de religiosos.
Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.